Olá! Lição 17. Gente, a lição 17, ela continua o pensamento da lição 16, tá? Então ela diz assim: eu não vejo coisas neutras. Essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e efeito, como realmente operam no mundo. Não vês coisas neutras porque não tens pensamentos neutros. É sempre o pensamento que vem primeiro. Vamos repetir isso, ó. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditares que é ao contrário. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o modo como pensas. Se não fosse assim, a percepção não teria causa e seria ela própria a causa da realidade. Em vista da sua natureza altamente variável, isso é pouco provável. Gente, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Tem uma amiga minha brasileira e ela fala para mim que os americanos são racistas, tá? Este é o pensamento. Este é o pensamento que está na cabeça dela. Por causa desse pensamento, ela sempre sofre racismo. Ela sofre, ela atrai pessoas que têm esta mesma mentalidade. E assim, ela sofre com o racismo por ser latina. Eu jamais sofri nenhum tipo de preconceito. Se sofri, gente, não percebi. Entendeu? Se alguém teve algum tipo de preconceito contra mim, eu não percebi, porque isso não está na minha consciência. E aqui ele fala de que a causa da causa e o efeito. Aquilo que acontece com você foi causado pela sua percepção errônea, aquele pensamento que já estava em você e que atraiu para você aquela pessoa, aquela situação que causou aquele problema. Então sempre o pensamento veio primeiro. Se você sofre daquela situação ali, é porque ela já estava na sua consciência, aquele pensamento já existia ali em você, tá? Os pensamentos que não são neutros, né, que a gente já aprendeu, ele trouxe essa consequência para a sua vida. Então ele fala aqui que é por isso, tá, que a percepção, ela é a causa, tá? A percepção, ela é a causa daquilo que te acontece. Por isso que ela é tão variável. Por exemplo, eu por ser latina, ela é latina também. Ela sofre um preconceito por ser latina que eu não sofro. Ou seja, ela percebeu de forma errada e atraiu, causou uma coisa diferente. Por isso que a gente falou no exercício passado, né, que os pensamentos, quando eles não estão unidos aos pensamentos de Deus, os pensamentos errôneos, eles se multiplicam e aí vão trazendo inúmeras experiências baseadas na sua percepção errônea, aquela percepção que você adquiriu de um pensamento à parte do pensamento de Deus, tá? Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, dize a ti mesmo, com os olhos abertos: eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Olha então à tua volta, descansando o teu olhar em cada coisa que notares durante o tempo suficiente para dizer: eu não vejo deixa eu ver aqui. Eu não vejo uma árvore neutra porque os meus pensamentos sobre árvore não são neutros. Eu não vejo um homem de forma neutra porque os meus pensamentos a respeito de homens não são pensamentos neutros. Eu não vejo mulheres de uma forma neutra porque os meus pensamentos a respeito das mulheres não são pensamentos neutros.
E aí você vai dizendo, eu não vejo um prato de forma neutra, né? Neutro, porque os meus pensamentos sobre um prato não são pensamentos neutros. E aí você continua, você pode dizer, eu não vejo uma parede neutra porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. Eu não vejo um corpo neutro porque os meus pensamentos sobre corpos não são neutros. Como de costume, é essencial que não faças distinções entre o que acredita ser animado ou inanimado, aprazível ou desprezível, independente do que possas acreditar. Não vês coisa alguma que seja realmente viva e realmente alegre. E isso é assim porque tu ainda não estás ciente de qualquer pensamento realmente verdadeiro e, portanto, realmente feliz. Então, gente, a verdade aqui, que ele está explicando pra gente, é que ainda não tivemos nenhum pensamento verdadeiro. Os pensamentos de Deus nós ainda não experienciamos, tá? Então, para nós, isso parece uma coisa não verdadeira, porque nós ainda não experienciamos o pensamento verdadeiramente alegre e, portanto, não sabemos como comparar. 3 ou 4 períodos de prática específicos são recomendados e, no mínimo, 3 são requeridos para aproveitamento máximo, mesmo se experimentares resistência. Porém, se o fizeres, a duração do período de prática pode ser reduzida para menos do que o minuto aproximado que é recomendado, se isso não ocorrer. Gente, eu gosto muito de fazer isso, andando na rua, sabe? Meus exercícios andando na rua. Se você tiver dificuldade de lembrar, anota assim num lugar fácil, nem que seja no teu braço, assim, com a caneta, sei lá, às vezes eu faço isso. E de vez em quando, né, eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou no supermercado, eu estou fazendo alguma coisa e eu estou olhando para as pessoas, analisando os meus pensamentos, assim, rapidinho e repetindo a ideia, mesmo que não seja só parada, de olhos fechados ou coisa assim. Eu passo o dia inteiro meditando naquilo. Tá bom, amados? Um abraço, até a próxima.